Abram a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14. Eu tenho mais a incumbência, eu tenho mais a função, normalmente como eu trabalho, como professor e pastor também. O pastor Jesus me deu a incumbência aqui e, normalmente, tanto nas minhas aulas no seminário, como nas aulas também, eu dou oportunidade para perguntas. Então, eu não sei como é que é a dinâmica aqui, se vai ter um momento para a gente fazer assim. Eu vou fazer uma exposição, a gente vai caminhar na palavra de Deus, e mais ao final, se algum irmão ou irmã quiser compartilhar uma pergunta, aí a gente pode ir respondendo assim, dentro da temática. O tema que eu vou trabalhar com os irmãos é o custo do discipulado. O texto de Lucas 14, a partir do verso 25, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. O tema é o custo do discipulado. E a gente vai fazendo a exposição da palavra de Deus, olhando aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã, depois de ministrados, no momento de cânticos, algo que muito forte, a questão da graça do Senhor, a doutrina da graça, que nos alcançou apesar de sermos pecadores, apesar de sermos falhos, e Ele nos ama. E esse texto aqui fala justamente sobre esse compromisso que nós vamos ter com o Senhor. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25 até o 35. Vamos ler a palavra do Senhor, acompanhe aí onde você, na sua Bíblia, no smartphone. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler conforme a edição revista e atualizada, tá, irmãos? Talvez, não sei se é a versão que vocês usam aí. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 35. Diz assim: Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Verso 34. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra, que é viva, santa, poderosa. Ó Deus, que marca as nossas vidas, ó Deus, que, ó Deus, edifica a Tua igreja. Que nessa manhã, Senhor Deus, nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, através da ministração desse servo que é tão imperfeito, tão falho, ó Deus, tão pecador, mas que pela Tua graça, ó Deus, tenha a ousadia de ministrar a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor Deus, prepara os nossos corações, nossa mente, para ouvir a Tua voz. É o que eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Quando alguém perguntar para você, assim, quem é você? Irmão Paulo, né? Paulo, se eu perguntar para você, quem é você? Como que você pode se apresentar? Eu sou Paulo, trabalho em tal lugar, sou pai. Pastor Jesus, se eu perguntar quem é o pastor Jesus, ele pode falar: sou pastor, marido, né? Fui professor secular lá da universidade, hoje ainda de teologia. Ou outra pessoa, se eu perguntar para você, quem é você? Se me perguntarem, eu posso dizer: eu sou Isaías, nasci em Anápolis, aqui na cidade, em 1973, moro em tal lugar, e posso falar das coisas que normalmente a gente vai falando, daquilo que a gente faz, nossa profissão, né? A gente pode falar se é casado, se não é, se tem filhos. Nós falamos a nossa apresentação, quem nós somos. Dentro do reino de Deus, nós temos uma identidade, né? Para a nossa apresentação. E a mais simples dessas apresentações é o fato de nós sermos discípulos. É uma das coisas assim simples e profundas que a palavra de Deus fala de que nós somos. Nós somos discípulos. Nós temos um mestre
e Ele nos ordena, nos orienta dentro da sua palavra, das suas regras. Então, todo servo de Deus, todo aquele que foi resgatado do pecado, da morte, da destruição, ele é um discípulo. E esse é o mandamento que Deus nos deu. Em Mateus 28, nós temos a ordenança que Jesus dá à igreja para fazer discípulos de todas as nações. E a igreja é uma igreja que cumpre as ordens do mestre quando ela está fazendo isso. Fazer discípulos de todas as nações quer dizer, aqui em Anápolis, Goiás, no Brasil, no exterior, em qualquer lugar. Fazer discípulos. Esse é um dos mandamentos mais importantes. E essa é a nossa identidade. Então, eu posso acrescentar na minha apresentação, eu sou Isaías Lobão Júnior, casado com Thalita, pai do Daniel, da Ana Clara, discípulo de Jesus Cristo. E a implicação de ser discípulo de Jesus Cristo traz para nós algumas responsabilidades. Eu gosto muito de dar um pouco da cultura pop aí, e tem o filme do Homem-Aranha, tem uma frase que é muito citada, Alguns acham até que é versículo, fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse dito, tinha um irmão na igreja que eu frequentava lá em Goiânia, o pastor Jesus, que ele gostava muito de falar algumas frases da cultura popular, Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas ele, na simplicidade dele, ele falava assim, isso está na Bíblia. Aí ele falava, não, irmão, não está não. Mas se não está, tinha que estar. Ele falava às vezes assim, se não está, tinha que estar. E essa frase da cultura popular, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é uma daquelas que parece que podia estar na Bíblia, Porque acontece isso conosco. Nós somos discípulos e, de acordo com o que o Evangelho, a gente aprende do Evangelho, nós somos salvos do pecado. Havia um destino para cada um de nós, uma marca, a separação de Deus por conta do nosso pecado. Não tínhamos esperança nenhuma. Algo muito claro que quando a gente aprende o Evangelho, estudando a palavra de Deus, é que nossas obras, nosso própria sabedoria, aquilo que a gente pode fazer, nada contribui para a gente conseguir alcançar a salvação. Para muitos, a religião é como se fosse um caminho de uma escada, que você vai se aperfeiçoando, subindo nessa escada, nesses degraus, até alcançar algo como recompensa à salvação. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho é justamente o contrário. Se tem uma escada que desce do céu para a terra, para alcançar pecadores, como eu e você. E como resposta a esse amor que foi derramado, a graça que nos alcançou, nós vamos seguir a Cristo. E aí, algo importante, é um compromisso de vida. No decorrer do texto aqui, se você for ver, Jesus está falando para as grandes multidões que o acompanhavam, A ideia aqui é o seguinte, dentro dos evangelhos, vou dar um pouquinho de aula aqui de teologia. Dentro dos evangelhos a gente tem claramente uma divisão, O pastor Jesus deve lembrar lá do Plano Mestre de Evangelismo, aquele livro do Robert Coleman, famoso, escrito lá nos anos 60. Mas quando ele falava de evangelismo na época, era o termo que se usava muito, mas na prática é um livro de discipulado, Plano Mestre de Evangelismo. O Robert Coleman despertou muito a gente para estudar os evangelhos. Ele falou o seguinte, que a gente vai caminhando nos evangelhos, olhando a história de Jesus na Bíblia. No momento, Jesus está ministrando a muitas multidões. Nessa hora, os evangelhos registram muitos milagres. As curas que Jesus realiza, os cegos, os coxos que andam, os cegos que enxergam, os coxos que andam, os surdos que passam a ouvir, ressurreições. E isso vai atraindo as multidões, como parte até do chamado de Jesus, aquilo que ele queria mesmo para a sua pregação. Isso atraía pessoas, mas dentre essas multidões havia aqueles que Jesus separou para serem os seus discípulos, caminhando com eles. E chega um determinado momento, dentro dos evangelhos, fica muito claro aqui no Evangelho segundo Marcos. Eu queria que você abrisse comigo Marcos capítulo 8. Quando Jesus recebe uma resposta de Jesus. Jesus fala a Pedro, Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Logo antes, tem uma questão muito interessante na Bíblia que a gente chama de posição canônica, que as histórias na Bíblia elas estão relacionadas, elas são importantes, você saber o que vem antes e o que vem depois, os contextos. E antes da história aqui, que Pedro confessa a partir de Marcos 8, 27,
nós temos o momento que Jesus cura um cego em duas etapas. Essas duas etapas, os teólogos dizem que ali Jesus estava ensinando algo, mostrando que ele ia revelar algo mais profundo. E aí em Marcos 8, 27, ele diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Aqui é a questão da identidade. Agora Jesus está perguntando quem eles acham que ele era. Quem sou eu? A resposta: quem é Jesus? Esses que estavam caminhando com Jesus já há alguns anos, vendo os milagres e tal, chega um momento que Jesus fala assim: bom, agora vamos ver se esse negócio está funcionando. Quem vocês acham que eu sou? Aqui é importante essa pergunta. E, aliás, gente, um parênteses aqui, todas as vezes que você vê na Bíblia Deus perguntando alguma coisa, é para a gente aprender, não é para ele aprender. Quando Adão pecou lá em Gênesis, Deus foi lá e perguntou: Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas a pergunta de Deus é para que nós possamos parar e pensar assim: o que eu estou fazendo? No caso de Adão ali, para ele chegar à consciência do seu pecado. Nesse momento aqui, Jesus está perguntando para os discípulos. Claro que ele sabia quem ele era, mas ele queria saber a visão dos discípulos. E aí no verso 28, há várias respostas distintas. Olha o que os discípulos falavam. Olha, eles responderam: João Batista, outros, Elias, mais outros, alguns dos profetas. Então, o que as pessoas estão falando de mim aí? O que eles acham que eu sou? Havia vários milagres, Jesus fazendo vários milagres, curando pessoas, falando do amor de Deus, e as pessoas tinham ideias diferentes de Jesus. Quem ele é? João Batista, porque havia a ideia de que nas profecias do Antigo Testamento, que preparavam a vinda do Messias, viria esse que prefiguraria o caminho. Lá em Isaías capítulo 40 fala sobre isso: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu morei muito tempo lá em Brasília. Lá em Brasília, quando vem um dignatário, às vezes o presidente, o ministro de algum país estrangeiro, vem aquelas motinhas assim, os batedores que vão na frente abrindo o caminho. Essa que é a ideia aqui de João Batista, aquele que prepara o caminho no deserto. Ele é o batedor para aquele rei que vai vir antes. Isso é muito antigo, no mundo antigo existe isso também. Mas aqui os homens estavam confundindo, achando que João Batista era Jesus, uma confusão na cabeça deles. Outros chamando Elias, porque havia na cultura judaica a ideia de que o Elias voltaria. Aparece lá no livro de Malaquias que Elias viria para converter o coração dos pais aos filhos. E eles falam alguns dos profetas. Aí ele faz a pergunta profunda aqui. E ele perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: tu és o Cristo. Advertiu-lhe Jesus que ninguém lhe dissesse tal coisa ao seu respeito. Isso aqui é um outro detalhe nos evangelhos, que é o momento que Jesus vai esconder do seu chamado messiânico para se revelar mais tarde. Mas a resposta de Pedro aqui é interessante. Ele responde o que Jesus era realmente: o Cristo, o ungido de Deus, aquele que foi preparado desde o Antigo Testamento para trazer a salvação a todos. E a partir desse momento dos evangelhos vai diminuir o relato de curas, não que Jesus não tenha feito mais curas, é claro, mas o objetivo dos evangelhos agora é apontar para o caminho do discipulado. E aí Jesus vai falar de maneira clara que o discípulo deve carregar a sua cruz, caminhando agora num compromisso. E é isso que acontece na nossa vida cristã. Quando Deus nos salva do pecado, nos resgatando da morte, da destruição, Ele nos apresenta, meus irmãos, agora o caminho do discipulado. O momento onde a gente vai entender o que é realmente seguir a Cristo, comparando com as opções, os caminhos que o mundo nos apresenta. Nos evangelhos, claramente, se você depois, uma hora for sentar, ler Marcos, que é um evangelho curto, 16 capítulos, você vai ver isso. A partir desse momento, Jesus vai ensinando claramente aos discípulos a sua missão. Lembrando, voltando lá para Lucas, capítulo 14, volta a sua Bíblia aí. Jesus vai instruir aqui sobre o discipulado, lembrando aos discípulos o seguinte: olha, vocês foram salvos, resgatados, vão ser os meus discípulos, mas tem que ponderar tudo isso que está sendo apresentado para vocês. Em Lucas capítulo 14. A missão da igreja é fazer discípulos. E Jesus aqui diverte sobre a questão dos familiares, do compromisso com ele. E ele fala claramente uma coisa importante aqui, nos versos 25 a 27, lá de Lucas. Ele instrui qual deve ser a atitude daquele que é discípulo de Cristo em relação aos seus familiares. Ele diz lá claramente: olha, se você quer vir após mim, você vai fazer agora
uma relativização dos seus compromissos aqui na terra. Eu tenho que ser o mestre. E aí pai, mãe, irmãos, todos eles são colocados do aspecto secundário. E aí vem aquela questão da escala das prioridades do discípulo. Em primeiro lugar vem Deus, com a sua autoridade e soberania, né? Depois é que vem os familiares. Nosso compromisso é com o nosso Senhor e Salvador. Ele instrui claramente aqui que o amor aos parentes, ele deve ceder a Cristo. Cristo deve ser o primeiro lugar no coração do discípulo. Quando a gente vê alguém que é jovem, que vai se dedicar a missões, vai ser um missionário, é alguém que olhou para esse chamado de ser um discípulo de Cristo e levou ele a últimas consequências. Pai, mãe, vou deixar vocês e vou seguir o caminho que Cristo me chamou para fazer, para obedecer. Eu sou um discípulo, uma discípula de Cristo. Então, em relação aos familiares, o discípulo, ele tem claramente uma ordenança. Cristo deve ser em primeiro lugar. A expressão que aparece aqui no texto, aborrecer, no texto de Lucas capítulo 14, significa amar menos. Não é que vai deixar de amar, vai ser uma pessoa, que muitas vezes acontece, né? A pessoa converte, vai para a igreja, e muitas pessoas entrou para aquela seita lá, aquela seita da igreja batista, não quer mais nada com a gente, não vai participar uma das nossas reuniões. Não é isso. A questão é que Jesus se torna algo tão importante, mas tão marcante na vida da pessoa, que aí aquilo que era importante, marcante na vida dele, deixa de ser secundário. No caso, ele coloca o compromisso familiar. Ele deixa agora em segundo lugar. Não é que os discípulos vão detestar a sua família, mas eles vão amar Jesus Cristo como em primeiro lugar. E eles vão ter um lugar especial no coração, que é o maior paradoxo que a gente vê na fé cristã. Porque Cristo se torna o Senhor, o soberano da nossa vida, e não é que a igreja valoriza tanto a família, não é isso? Nós não vemos a igreja dando valor à família. Nós damos valor à família porque em primeiro lugar vem Deus, que é o criador da família, que é o que estabeleceu os laços familiares. Então veja como o nosso coração pecaminoso, ele é sempre exagerado para um lado. Então, quem que coloca as prioridades? Deus. Quando nós nos tornamos discípulos, tudo se coloca agora no caminho certo. Ele se torna o principal, porque nós fomos criados para isso. Com a permissão de citar aqui uma frase da tradição presbiteriana, lá a gente tem o Catecismo Menor de Westminster, que fala assim: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Ao glorificar a Deus, nós vemos que nós fomos criados para isso, a nossa essência. E todos os outros relacionamentos são colocados na ordem de prioridade correta. Os nossos familiares, nosso trabalho, tudo isso porque nós temos um Deus que orienta a nossa vida. Esse é o custo do discipulado. Em relação ao discípulo, algo importante que acontece no texto aqui de Lucas, a partir do verso 27. Ele tem que carregar uma cruz. Ah, mas isso é difícil. Isso é complicado. Ainda mais no tempo de hoje, onde nós temos o evangelho da graça barata. O evangelho onde as pessoas querem mais as coisas que Deus pode oferecer do que Deus mesmo. As pessoas querem benefícios de Deus, querem vir para Deus. E vocês já viram muito por aí que acontece, no meio das igrejas. As pessoas falam assim, venha para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Já viram isso aí? Vem aqui. Aí o cara dá o testemunho no rádio, na TV. Olha, quando eu vim para Jesus, eu era quebrado e tal, mas agora minha empresa melhorou. Vocês já viram por aí, né? Mas esse tipo de evangelho não é o evangelho verdadeiro, é o evangelho falso. O evangelho verdadeiro é aquele que vem para dificultar a nossa vida. Ô pastor, mas que tem difícil. E vai ficar gravado, meu Deus, não quero isso não. É mais difícil. O C.S. Lewis é que fala isso. Se você quer uma religião que vai te acalmar sua consciência, vai deixar você feliz, assim, não escolha o cristianismo, porque o cristianismo é para revolucionar o nosso coração, para transformar. Ele é que faz uma mudança no coração pecaminoso, porque a questão principal, gente, é que nós somos pecadores. E no Evangelho nós vamos ser redirecionados para aquilo que é essencial e verdadeiro da nossa vida. Por isso que a Bíblia fala sobre esse compromisso. E o carregar a cruz aqui é justamente passar pelas lutas. Literalmente, no mundo antigo, a cruz representava a morte. Francis Schaeffer, um autor de espiritualidade cristã, ele fala que nós começamos a nossa vida cristã morrendo. Morrendo porque os valores desse mundo são colocados de lado. Carregar a cruz implica em um compromisso de vida.
E, meus irmãos, nós precisamos disso, resgatar um cristianismo de uma forma radical, radical no sentido da raiz da palavra mesmo, né? Do compromisso firme, inabalável, inalterável com Deus. E o discipulado é isso. É quando eu falo assim, Senhor, olha, a minha vida é tua. Sabe, pastor Jesus, muito por aí, surgiu até uns livros, né, que o pessoal fala assim, ó, eu quero apresentar para Deus a minha vida, eu tenho algumas exigências. Aí o cara faz lá uma lista, aí apresenta para Deus assim, uma lista para o cara assinar. Mas na realidade, discipulado é o seguinte, gente, a minha vida é um papel em branco. E você chega lá, pega a sua caneta, assina e fala assim, ó, Deus, preenche de acordo com a sua vontade. Isso é o discipulado, isso é acreditar que Deus vai nos conduzir. Apesar das lutas, das tribulações, Deus vai nos conduzir de acordo com a sua vontade. Isso é fé. E claro que vai incluir muitas doses de sofrimento, porque nós vamos estar contra a nossa natureza, contra Satanás e contra esse mundo de valores, conceitos, né, que tentam nos desviar do caminho. Por isso que a Bíblia chama que o caminho da salvação é o caminho da porta estreita. A porta larga é aquela que leva à destruição, mas a porta estreita é aquela que leva à salvação. Muitos que não querem. E Jesus apresenta aqui de uma forma clara, dizendo o seguinte, olha, você tem que pensar nisso, porque as demandas do Evangelho são sérias. Aí ele dá duas ilustrações, a ilustração da construção e a ilustração da guerra. Ele fala, olha, para me seguir, tem todas essas demandas. Negar aquilo que é importante para você, pai, mãe, filhos, e carregar a sua cruz. Para você entender isso, é como se fosse construir uma casa, e aí você demanda construir uma casa lá, só que você não tem a grana suficiente. Aí começa a construir, gastar seu tempo, né, seu dinheiro naquilo. Aí quando chega, fica aquele trambolho lá que todo mundo passa e fala, olha lá, ó, tá vendo? Quis dar um passo maior que a perna. Ó, eu falei, era melhor constatar aquele mestre de obra mais barateiro, mas quis contratar o arquiteto lá de São Paulo, aí não deu conta, construiu uma casa gigante, e não dá conta de manter. É isso que o texto nos diz, né? Veja só o verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Por isso que quando a gente fala de Deus, do seu amor, da sua graça, nós temos que lembrar também do conceito do discipulado. Que o evangelho falso é aquele evangelho que fala só das bênçãos de Deus. Venha para Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos. Você vai ter casa, carro novo, né? E não é essa propaganda que a gente vê nas TVs da vida, na rádio da vida. Mas não lembra que o evangelho implica em responsabilidade, em demandas, caminho do discipulado. É a minha vida toda agora entregue no altar de Deus. Por isso que tem que ser bem calculado. É como construir a torre e falar, olha, esse caminho é estreito. A minha vida vai ser de dedicação. Eu vou orar, ler a palavra de Deus, caminhar com os irmãos, né? E como dizem por aí, seguir Jesus é bom demais, irmãos. Ruim é essa caravana que vai com ele, né? Mas seguir a Jesus é muito bom. Muito bom. A caravana que de vez em quando atrapalha. Mas a gente vai aguentando, irmãos. Vai junto com esses irmãos. E são da graça de Deus para nos ajudar, para nos fortalecer. Às vezes com as ideias que não são tão boas, outras não. Mas faz parte para melhorar a nossa natureza. E por isso que Jesus fala assim, olha, no momento do discipulado, calcule. Esse é o compromisso. O compromisso é caminhar no caminho, numa estrada estreita, a sua vida inteira no altar de Deus. Só que existe algo maravilhoso nisso aí. Jesus compara o reino dele como aquela história do homem da pérola de grande valor. Lembra dessa parábola lá em Mateus? O homem encontrou uma pérola de grande valor. E ele vende tudo que tem para alcançar aquela pérola. É a mesma coisa. Tem um terreno que lá tem um tesouro. Ele sabe que lá tem um tesouro. E aí ele vende tudo que ele tem para alcançar aquele tesouro. Porque o amor de Deus nos redireciona, irmãos. A gente começa a ver que as coisas do mundo são relativas, são tolas, são passageiras, são fugazes. Você já deve estar talvez numa caminhada de vida, que certas coisas você fazia como jovem, hoje você olha para trás e fala assim, mas eu fazia aquilo? Será que eu fiz aquilo? Não, não foi não lembro de nada disso.
É a mesma coisa quando você vai se aprofundando no caminho do discipulado, aprofundando, conhecendo mais a Deus, né? Os teólogos antigos chamavam isso da conversão dos afetos. Tem um teólogo chamado Jonathan Edwards, que ele tem um livro chamado Os Afetos Religiosos. Quando ele fala de afeto, ele fala do sentimento, do coração. E ele chama que quando nós começamos a conhecer o amor de Deus, vendo a graça do Senhor nos alcançando, né, apesar de pecadores, de falhos, os nossos afetos agora começam a ser controlados pelo Espírito Santo. E tudo mais deixa de ser importante. Passa a ser relativo, porque o amor de Deus para nós é o mais importante. É isso que ele está dizendo aqui sobre esse cálculo, né? Você vai construir a casa, pensa bem, você tem despesas, né? Então vai, porque senão o povo vai ficar zombando. Começou, diz que é crente, depois não quer mais seguir a Deus, aí fica zombando. Outra ilustração que ele fala aqui é da guerra. Ou será que você é como o rei, que vai batalhar com um exército, aí você tem um exército aqui com 10 mil, aí chega diante do inimigo, ele tem 20 mil. Aí ele fala, bom, é melhor nessa hora você mandar uma embaixada de paz, fala, não, vamos mexer com isso não. Vamos deixar a guerra para outro momento. Deixa para lá. Então ele está dizendo aqui que nós temos que pensar bem. A vida cristã é uma vida de batalha, de luta. Quem está caminhando com o Evangelho há muito tempo sabe disso. Não é um caminho fácil, difícil. Passamos angústias, passamos dificuldades. E se você tivesse lá no mundo, talvez tivesse mais calmo. Claro que não. O mundo tem essa propaganda, mas não. Mas uma vez que a gente segue a Cristo, nós passamos uma batalha. E a Bíblia chama isso de uma batalha espiritual. Uma luta contra Satanás, suas hostes, contra tudo de ruim que existe no mundo. Um teólogo chamado John Murray, ele comenta que a nossa luta, a nossa batalha espiritual é como se fosse uma luta de guerrilhas. O que aconteceu conosco na cruz é o seguinte. Bom, eu quero dizer para vocês aqui que nossa vida cristã é uma vida vitoriosa. Essa água aqui é para mim, pastor? Glória a Deus. Tem uma ilustração que a gente usa da Segunda Guerra Mundial. Os meninos que gostam da Segunda Guerra Mundial, eles vão lembrar. No dia 6 de junho de 1944, os aliados fizeram um estratagema para poder destruir os nazistas. Chegaram até a montar alguns tanques infláveis para mostrar onde é que seria a batalha, para enganar os nazistas. Os nazistas foram para um lado e a batalha foi para outro. Eles conseguiram desembarcar na Normandia e lá conquistaram a parte da França que era importante no meio daquela batalha. Mas é claro que a guerra foi travada ainda até 1945, setembro de 1945, quando vai terminar completamente a Segunda Guerra Mundial. Um teólogo dos anos 40 chamado Oscar Cullmann, ele fala que a nossa vida cristã é uma vida que vive entre essas batalhas. Nós vivemos o já e o ainda não. Já temos os benefícios da bênção de Deus, da glória de Deus na nossa vida, mas ainda travamos batalhas, lutas. Ainda não se completou o reino não veio. Nós temos Jesus presente fisicamente aqui com o seu reino na terra, nós aguardamos ainda o seu retorno. Mas a cruz foi um momento do nosso dia D, o dia decisivo da nossa salvação, da nossa redenção. Lá Satanás foi destronado, derrotado na nossa vida, não temos mais que viver sobre a sua autoridade. Mas entre o dia D, na ilustração da Segunda Guerra Mundial, até o dia V, da volta de Cristo, do retorno glorioso, nós vamos travar batalhas, lutas. Mas o John Murray fala o seguinte, que é uma luta contra as milícias de Satanás, contra a maldade. É o que ele diz que a luta do pecado restante na vida do crente. Não temos mais o pecado reinando na nossa vida. Uma vez que você encontrou a Cristo, seu coração foi regenerado, o pecado já não reina mais no seu coração. Ele chama isso do pecado reinante. Então o pecado não reina mais no coração do crente. Ele pode tropeçar, pode cair, às vezes ficar prostrado por um tempo, mas Deus vai perseverar até o fim. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6. O pecado restante é essa batalha que nós travamos constantemente, diariamente. Por isso nós precisamos da armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 20, o apóstolo Paulo nos apresenta lá a armadura de Deus. Nós temos que nos
posicionar, vestir essa armadura, embraçar o escudo da fé, né? Ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o compromisso de entender essa palavra, de aprender. O discípulo conhece a palavra de Cristo. Então, essa é a batalha. Então, olha, Deus está te chamando para isso. Quando a gente vai apresentar o Evangelho, nós vamos apresentar essa demanda. E aí é essa luta. Nós vamos com esse exército de 10 mil para enfrentar um exército de 20 mil. Se você não der conta, é melhor mandar a embaixada de paz e deixar isso para lá. Mas há uma luta na vida do crente que ele vai conseguir vencer. Porque ele não faz isso pelas suas próprias forças. Deus deixou o Consolador. A Bíblia não diz isso? Jesus fala, eu irei e deixarei para vós o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele estará ensinando, né? E aí o mais importante, irmãos, um dos legados que nós temos, oriundos da Reforma Protestante, é esse. O que eu estou ensinando tem que estar aqui na palavra de Deus. O Espírito Santo tem que estar confirmando no seu coração. Você tem que estar confirmando, olha, ele está falando certo? Olha, acho que esse versículo não está... Olha, está aqui, eu estou lendo. Ainda tem outros, ainda faz mais fácil, né? Ainda traz a Bíblia de estudo e fica olhando lá, conferindo. Olha, né? Quando eu dou aula lá no ensino médio, às vezes eu falo alguma coisa assim, os meninos estão lá no celular e falam, pastor, está certinho. Estou vendo aqui no Google, está certinho o que você está fazendo. Tem que ficar esperto. Ou eu fico no Google antes deles, ou posso errar e falar, não, está errado. Eu lembro que eu comecei a dar aula em Goiânia, na época eu morava em Goiânia, dava aula de matemática. Eu sou professor de história, mas comecei a dar aula de matemática. A minha carreira de professor de matemática durou 2 semanas. Foi na primeira semana que eu fui aceito na escola, aí dei 2 aulas, aí chegou lá na hora da equação, comecei a fazer no quadro, aí parei, voltei. Aí o menino levantou e falou assim, professor, eu acho que eu sei como é que faz. Ele respondeu, aí a diretora falou assim, olha, você não quer pegar outra carga de aula, não? Acho que matemática não é a sua área. Aí eu falei, eu gosto de história. Não, então vou ver história e tal. Aí comecei. Né? Então a gente tem que saber o que vai fazer, para onde você caminha, né? Dessa maneira. O discipulado é assim, o nosso compromisso com Deus, nosso chamado que Deus tem preparado para nós. Será que você vai poder enfrentar o que vem com 20 mil? Essa é a ilustração que ele tem aqui para nós da batalha. Se tal pessoa não pode ser discípulo, então ele não é digno dele, conforme a palavra de Deus. Quando anunciamos o Evangelho, fazemos com todas as suas demandas, para que o discípulo, o verdadeiro discípulo, pode entender que não há conciliação com uma ideia vaga de conversão. Jesus quer de nós, meus irmãos, eu queria que você gravasse essa frase. Jesus quer de nós discípulos dispostos a renunciar tudo, a viver somente para Ele. Esse é o compromisso que Ele tem para nós. Por isso as 2 ilustrações, da construção da torre e da batalha. Ele está chamando você para uma guerra. Ele está convocando a igreja para uma guerra. Será que nós conseguimos? Nós damos conta de lutar essa guerra, travar essa guerra espiritual? Esse é o nosso compromisso. Ele diz aqui no verso 33, pois todo aquele que tem entre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você está preparado com o seu coração para dizer assim, Jesus, meu coração é teu, faz da minha vida o que o Senhor quer. Porque no ensinamento errado por aí, olha, vem para Jesus, aí tudo é benefício, é só benefício. O Deus é apresentado como se fosse um Papai Noel senil lá no céu, que qualquer coisa que você ora, Ele está disposto a te dar. Um banco celestial que você tem um monte de cheque, ainda não usa mais cheque, né, pastor? Estou falando de coisa antiga. Cheque é um Pix celestial, que você pede, dá um número, apresenta lá, e vem todas as bênçãos. Não, irmãos. A caminhada com Cristo é uma caminhada de compromisso. Uma caminhada onde envolve toda a sua vida. Onde tudo mais se torna relativo e Deus se torna o principal. Todo aquele que dentre vós não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aí, Jesus lembra da história do sal. Ele ilustra aqui a questão do sal, do exemplo do sal insípido. O verso 34 e o verso 35 diz assim, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão, para quem já leu a Bíblia várias vezes, já conhece, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia é o seguinte, preste atenção. Se você tem aquele marcador de texto, é a hora que o apóstolo marcou assim, um texto bem forte, aquele amarelão assim, bem destacado, para dizer, preste atenção nisso.
E ele termina aqui a ilustração lembrando do sal. O sal no mundo antigo, você já deve ter ouvido muito ser em pregadores, né? Ele era usado para várias funções, não só essa que a gente tem na nossa vida do tempero, né? Para temperar a carne lá no churrasco. E crente gosta de churrasco, não gosta? Crente gosta de entrar na carne lá, no churrasco. Sal grosso, né? Mas não é isso não. O sal no mundo antigo ele tinha função, não tinha refrigeração, então o sal era usado para preservar a carne. Grande parte do uso dele era esse. E ele era tão importante no mundo antigo que os soldados romanos recebiam como parte do seu pagamento. Daí a nossa palavra salário, né? Que vem lá do sal que eles recebiam como parte do seu dia a dia. E aqui Jesus está falando sobre a questão do sal insípido. Acontecia muitas vezes do sal perder o sabor, perder a sua função, né, de preservação, de guardar os alimentos, ou de tempero, né, quando ele também era usado para isso. É interessante que 80% do versículo aqui é para falar do mau uso do sal, da dificuldade que esse sal tem de não ser bem usado. E ele diz, será? E mais uma vez, lembre-se que Jesus aqui está fazendo uma pergunta. Perguntas de Jesus são sempre para nós chamar a atenção. O que a gente pode fazer se o sal se torna insípido? Será que pode restaurar o sabor? Será que a vida cristã realmente vai ser aquela vida cristã genuína? O seu compromisso com Deus vai ser genuíno? Claro que não. Não presta. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu tenho para você um chamado. A minha graça o alcançou na sua vida de pecado, de destruição, de morte, e eu quero nada mais, nada menos que tudo que você tem. A sua vida, o seu compromisso. Discipulado. Nós seguimos a Cristo, independente das circunstâncias, das lutas que nós temos que travar, vamos seguir. E aqui nós temos a questão da conversão dos nossos afetos. Isso é o que é um ponto importante, porque a gente começa a ver que Deus se torna muito melhor do que qualquer outro valor no mundo. As coisas de Deus se tornam mais importantes. O meu prazer, a minha alegria estão nas coisas de Deus. E tudo mais se torna relativo. Esse é que é o crescimento da vida cristã. Esse é o desafio que Deus tem para nós. Quando a gente começa... É claro que aqui não está nos chamando para uma vida ou de fanatismo, de engano. E vocês sabem que a religião muitas vezes pode ser usada para isso. Mas ele está falando aqui nos chamando para um relacionamento. Um relacionamento de vida, de profundidade. Onde ele fala ao nosso coração através da sua palavra. Onde ele nos consola, nos conforta quando precisamos. E a gente começa a ver que a cada vez que a gente segue a Cristo, ele se torna o mais fascinante projeto de vida. O caminho melhor para nós. Esse é o caminho do discipulado. Muito embora isso tenha um alto custo. Um pregador, certa vez, ele disse assim, a salvação, ela é pela graça, mas ela não vem de graça, porque ela custou um preço alto, a vida do único Filho de Deus, que morreu lá na cruz do Calvário por nós. E baseado nesse preço que ele pagou, nós podemos ter acesso a uma vida cristã plena, de alegria. Esse é o desafio que nós temos em relação ao discipulado. E Jesus chamou a mim e a você, não só para ser discípulo, mas também para fazer discípulos, que vão render muitos frutos para o reino de Deus. Na ilustração que o pastor Jesus falou, lembrando da experiência que ele teve com meu pai, lá do ensino teológico, da caminhada, isso rendeu muito frutos para a vida dele. A Bíblia, a gente vê que nós não podemos desprezar o início dos pequenos começos. Vidas vão ser edificadas, no desafio que eu deixo para você, se você fizer isso. Algum amigo, algum conhecido, e ele está lá em dúvida, abra sua Bíblia com ele, vamos estudar. Vem aqui, senta comigo. Às vezes você não sabe nem muito, mas o pouco que você sabe é mais do que da pessoa que você está evangelizando, que você está falando. E quem sabe você está falando do amor de Deus para uma pessoa que depois vai ser um missionário, vai ser um pastor, ou alguém da igreja que vai edificar uma família, que vai salvar filhos das drogas, amigos da destruição do pecado. Essa caminhada, meus irmãos, a gente não sabe quantos frutos vão ser gerados. Mas nós temos que estar com o coração aberto. Você está disposta a fazer isso? Esse ano, normalmente a gente começa sempre o ano fazendo as nossas resoluções, não fazemos? E eu sempre desafio que normalmente julho é a hora que quem tem férias, né, faz as férias para rever a resolução.
Eu tenho que rever a minha resolução, que no ano passado eu falei que eu ia perder peso. Eu ganhei um pouquinho mais, né? Mas eu quero fazer a resolução de meio de ano, daqui para frente, para continuar a fazer isso aí. A gente tem que constantemente fazer isso, irmãos. Parar marcos na nossa vida, marcos de vida, experiência de vida, para mudarmos a nossa forma de viver. Quem sabe Deus está levantando esse período aqui, o pastor Jesus me comentou, está falando esse mês sobre discipulado, né? Então, a caminhada desse mês para que você possa dizer, eu quero ser um discípulo e quero fazer discípulos. Eu quero desafiar outros também a fazer discípulos. Não só convertidos a uma ideia, a uma religião, mas pessoas que seguem a Cristo com coragem, olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé, de uma forma distinta desses valores, desse evangelho fraco que nós temos por aí. Deus está chamando você, não só nessa palavra, mas em várias outras, para algo diferente na sua vida. Algo que vai revolucionar. Jesus, quando chamou aqueles 12 homens, recebendo eles como pecadores, ele mudou o mundo, transformou. E aqui há mais de 12 pessoas também. Sabe que a partir desse movimento ele não pode mudar a vida da sua família, a vida do lugar onde você trabalha, da sua escola, do seu bairro, da sua cidade? Vidas comprometidas com Cristo. Isso não é um verdadeiro avivamento? Um coração voltado para Deus, transformado, com compromisso sim de agradar somente a Ele? Esse é um grande desafio que Deus nos deixa. Nessa manhã, eu quero concluir, lembrando que Jesus fala aqui para os discípulos, na Bíblia de alguns aí aparece a palavra abnegação. Não sei se você, a edição que eu estou usando na revista atualizada fala, o serviço de Cristo exige abnegação. É o título que a Sociedade Bíblica colocou aqui. A abnegação tem a ver com isso, o negar, o abandonar, o deixar de lado certos valores, certos conceitos. Deus está chamando nós, cada um de nós, nessa manhã, para abandonar pesos, coisas que nós estamos carregando que não tem valor, para olhar para cima, para Deus, para contemplá-lo como nosso Senhor e Salvador. Viver uma vida de leveza, no sentido de, olha, o fardo que Jesus apresenta para nós é leve. Não fica carregando esses fardos que o mundo tenta nos apresentar. Carrega aquilo que Jesus tem. Olhe para ele, se alguém quer seguir após mim, a si mesmo se negue. Cada dia tome a sua cruz e siga-me. Esse é o desafio que Deus tem para nós. E existe um custo, mas esse custo é alto, mas tem valor. Dá muito valor para a nossa vida. Se realmente vai encontrar a sua existência, assim, o sentido da sua existência em Cristo, em nosso Salvador, nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos, nessa manhã? Eu quero encerrar essa parte. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, eu quero dar essa oportunidade. Mas vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero que você faça uma oração diferente. Não é uma oração de compromisso, salvação, mas uma oração que você vai colocar a sua vida diante de Deus e fala assim, Senhor, o que eu aprendi hoje, eu quero aplicar na minha vida. Faça só isso. Eu quero, como o pastor disse, que a minha vida seja um documento em branco, e eu vou assinar e falar assim, Senhor, preenche conforme a tua vontade. Me leva para onde você quer que eu vá, me conduza conforme a sua vontade. Me abençoa, Senhor Deus, nessa manhã. Eu te peço, para que também eu possa aplicar isso no meu coração. Abençoe, Senhor Deus, os irmãos que ouviram aqui, ou essa mensagem sendo transmitida, com o coração aberto, ó Pai, para sermos discípulos. Discípulos, ó Deus, que vão levar o evangelho genuíno, completo, com suas demandas, seus compromissos, suas ordenanças para o mundo que carece. O evangelho água com açúcar, o evangelho fraco, não transforma pecadores. Somente o puro evangelho, da mensagem da cruz, da graça soberana que alcança e que transforma vidas. Abençoa, Senhor Deus, essa igreja. Abençoa o pastor Jesus. Meu Deus, é a quem o Senhor separou como obreiro nessa casa para pregar o evangelho, que o compromisso dele contigo se aprofunde cada vez mais, que através do exemplo dele, de oração, de dedicação, a tua igreja, ó Deus, caminhe de maneira profunda, ó Deus, seguindo a ti. Abençoa cada irmão, cada irmã que ouviu essa mensagem, Pai, das demandas do discipulado, que eles possam pensar e meditar e se comprometer contigo, ó Pai. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu queria, se alguém tem alguma pergunta, como é que se faz, pastor? O pessoal fala no microfone?
Se não tiver também, não tem problema. O meu irmão ali quer fazer uma pergunta. A minha pergunta... Tem um irmão aqui na frente. Depois você, Marcelo. A minha pergunta é o seguinte: abnegação não é o mesmo que submissão? Sim, submissão. Que nós nos submetemos a Cristo. A nossa missão passa a ser agora dele. A nossa vida passa a ser ele. Isso, submissão, abnegação, é o compromisso que a gente tem com o Senhor, né? Agora, ele é o mestre e nós somos os servos. A figura do discípulo é isso. Então, uma coisa importante quando a gente fala do discipulado, que é aquela nossa disciplina, a ordem, o caminho. Por isso, tudo está ligado à questão da submissão. Muito importante. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Júnior, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre essa passagem, né? E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Uma vez, uma pregação, um estudo que você ministrou lá na igreja cristã, no Jundiaí, você falou sobre esse texto e usou uma frase para ilustrar, para explicar, que até ficou gravado, que seria pessoas feridas cuidando de pessoas feridas. Fala um pouco sobre contradições. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. A cruz, ela representa sofrimento, ela representa luta, né? Em nenhum lugar da Bíblia a cruz ela representa uma coisa fácil. Seguir a Cristo, como Jesus fala em outra passagem, aquele que quer seguir após mim, a si mesmo negue, cada dia tome a sua cruz. Cruz, como representa sofrimento, é algo que nos humilha. A cruz, a salvação, ela tem a ver com algo que humilha o pecador. Porque se você olhar na religião tradicional, cada um, ele começa a crescer através da sua capacidade, seja com uma caridade intelectual, alguma coisa, é algo que ele faz. Mas a cruz, ela humilha o pecador, porque não é o que nós fazemos, é o que Deus fez por nós. E aí, uma vez que nós somos feridos, machucados mesmo por conta do pecado, nós vamos conduzir outros sem orgulho, sem pedantismo, porque são pessoas fracas, ajudando outros que estão um pouco mais fracos a caminhar com Cristo. Essas pessoas feridas somos nós. Ele não está chamando pessoas perfeitas. O tomar a cruz aqui representa aqueles que não têm perfeição nenhuma. Às vezes você está pensando que eu estou falando e está se sentindo desqualificado. Está pensando assim, eu não tenho qualificação para isso. Eu não consigo. E é justamente esses que dizem que não tem qualificação que Deus chama. Aquela frase famosa, né? Que Deus não chama os preparados, mas Ele prepara os seus escolhidos. São fracos que estão ajudando outros. Pessoas feridas. A vida nos apresenta muitas lutas. Travamos dificuldades, enfermidades. E quem está na vida cristã há mais tempo aí sabe disso. Às vezes você cria o seu filho na igreja e chega um momento que ele não quer nada com o evangelho. É uma luta, é uma cruz que você tem que carregar. Pessoa que você ama passa por dificuldades, enfermidades. Às vezes nós vamos passar por dificuldades no trabalho, mas justamente nessas dificuldades, uma vez feridos, vamos ajudar outros a caminhar com Cristo de uma maneira mais profunda. Cruz, eu vejo uma coisa assim, em relação a isso, porque não tem coisa mais difícil de negar a si mesmo. Então, servir a Jesus não é negar o outro, é negar a si. E quando a gente nega a nossa vontade, é como se estivesse rastejando, é como se estivesse assim, nos maltratando mesmo. Porque negar a si é falar assim, é isso que eu quero, mas eu não posso, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então é um alto preço, eu vejo, sangra o coração. Quando a gente está negando a gente, nossa, é um sofrimento. Mas servir a Jesus é nesse sentido, é sangrar por amor a Ele, é deixar de ser importante, é deixar de ser notório. E isso tem um alto preço. Porque a nossa natureza, ela quer sempre ter razão, ela quer se defender, mas negar a Cristo é se colocar debaixo dessa cruz todos os dias, em todo momento, dizer, eu quero isso, mas eu não faço. É crucificar com Cristo. Isso.
Quando Paulo fala em Gálatas, ele fala sobre isso. Na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, registrado lá, tem todas as tentações que têm a ver com isso. E na palavra do diabo, ele aponta para a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tinha fome, ele tinha poder, ele poderia transformar. Mas ele fala, nem só de pão procede de Deus, nem só de pão vive o homem, mas tudo que procede da boca de Deus. É isso mesmo, negar a nossa natureza. Você quer fazer uma pergunta, irmão? Não? Mais alguém? Enquanto faz pergunta, vou beber água. Voltando àquele assunto que você colocou muito bem, do evangelho facilitado, eles não estão dizendo por aí, vem para Jesus que você vai ter isso, isso e aquilo. Não. Eles estão dizendo, vem para a igreja tal. Aí coloca o nome da igreja, então não é Jesus, é a igreja. Isso É eu já pior vi. ainda. Muito pior. É estarrecedor, é vergonhoso, é triste, é lamentável. E deixa uma marca na igreja, porque aqueles que querem seguir a Cristo de maneira séria vão sendo manchados por isso, né? É o pastor, está lá. Né? Certa vez, eu convidei um amigo para vir na igreja, ele bateu a mão assim no bolso e falou assim, rapaz, estou sem minha carteira, não posso ir para a igreja não. Não tem dinheiro para levar. Eu falei, não, mas Deus não quer a sua carteira não, Ele quer o seu coração, quer a sua vida. Né? Mas é exatamente isso. Normalmente, o falso evangelho aponta para pessoas e instituições, e elas são fortalecidas, e eles são fortalecidos, são glorificados, e não o nome de Deus. O nome de Deus é um mero artefato para eles conseguirem alcançar o que eles querem. Né? Infelizmente, tem enganado a muitos. Porque também envolve o coração ganancioso daqueles que querem ir para lá. Se eu for para lá vai ser muito fácil. Olha fulano que foi. Olha o testemunho na TV. Né? E a gente sabe que muitas dessas coisas são falsas. Né? TV, ela edita e mostra. Ninguém lá fala do que é verdadeiro. Mas, infelizmente, muitos seguem o que está sendo dito por ali. Mais alguma pergunta? Pastor Júnior, como você expôs muito bem, a questão do discipulado ela é de fundamental importância para a vida cristã, para o testemunho, a referência, o modelo. Você, como estudioso de história, da Bíblia, da igreja brasileira, e os contatos, a vivência que você tem, como que você está vendo essa questão do discipulado, esse compromisso, né, como você colocou, de fazer de Jesus o Senhor da nossa vida, da nossa existência, de uma maneira prática? Hoje é muito discutido a distância entre o discurso e a vivência. Nós ainda achamos que o bom crente é aquele que conhece a doutrina, as práticas, as regras de uma igreja, mas às vezes em casa ele não tem aquela vivência prática, aquela vivência realmente do Evangelho de Jesus. Como que você tem visto a igreja brasileira nesse tema, nesse assunto? A igreja brasileira começa, vou fazer um pequeno histórico, né? A partir dos avivamentos americanos. Então, os americanos vieram para cá, plantaram, embrenharam no meio desse mato aí, pregando o evangelho, e numa fase que veio uma fase pioneira de poucos crentes. Aí vinha poucos crentes que eram dedicados, aí sempre eram marcantes, né? Tal pessoa é crente, aí as pessoas haviam uma confiança. A partir do momento da urbanização, nos anos 50, 60, aí a igreja vai sofrer um inchaço, um incremento, né? Um grande crescimento pelos vários movimentos que vai ter, e aí ela perde esse aspecto do pioneirismo para ser uma coisa agora mais comum. E quando se torna mais comum, ela se torna nominal em muitos aspectos. Esse é o maior temor que eu tenho com relação à igreja brasileira. Porque antigamente você tinha pessoas dedicadas, eram poucas,
né? E, graças a Deus muitos se converteram, mas muitos voltaram para o nominalismo. E aí fazem isso, né? Se tornam religiosos, onde frequentar uma igreja, geralmente se a igreja é grande, é boa, é legal, tem posição social, mas não consegue levar isso para a prática. O desafio sempre vai ser o método que Jesus usou, de pastorear, de cuidar, de acompanhar, de saber o que está acontecendo na vida da pessoa. E é nessa hora que a gente é confrontado. A gente só é confrontado quando a gente tem gente ao nosso lado. Gente. Deus usa gente, não usa eventos, não usa movimentos, Ele usa gente com compromisso. Discípulos são feitos por discípulos. Então, e quando a igreja brasileira se voltar para isso, descobrir isso, ela vai voltar a esse princípio importante da questão prática, né? Que é um desafio que todos nós temos, né? Desafio, no caso pessoal, aqueles que cresceram no evangelho como eu, o desafio meu não é dar o testemunho para os irmãos aqui, antes a minha vida era assim, sabe aquele testemunho exagerado? Eu matei, roubei, não sei o quê, e vim para Jesus, minha vida assim. Não, minha caminhada com Cristo foi num constante, né? E justamente esse é o desafio. Se você vai para a igreja, mesmo tendo uma vida louca dessa, e converte, seus filhos são criados, o desafio é que eles possam entender que eles não são religiosos, mas discípulos de Cristo. E esse discipulado se faz com pessoas, no dia a dia. O pai e a mãe podendo viver a sua vida de coerência. Não é perfeição. Em nenhum momento a Bíblia fala de perfeição, mas coerência. Sabendo que na hora de errar, pede perdão, né? Na hora que acertar, né, estamos lá com a palavra de Deus, corrigindo, ensinando. Que Deus não quer de nós perfeição, em nenhum momento. Perfeito é só o nosso Pai Celeste lá no céu. Ele quer pecadores que possam estar com o coração voltado para Ele. E aí o desafio é vencer esse nominalismo, ser confrontados. Por isso que a gente precisa sempre voltar para a palavra de Deus. Os puritanos falavam sempre que a gente precisa, o pastor de vez em quando pregar para a igreja como se o povo não fosse crente, para ver se eles voltam para o caminho certo. De vez em quando tem que pregar e bradar a Bíblia assim como, o pastor está achando que eu não sou crente. Não, até é bom mesmo que a gente vê o que está errado no coração e se volta para Cristo. Não partir do pressuposto que uma vez que a pessoa está na igreja. O Billy Graham que falava isso, né? Se eu dormir dentro da igreja, eu não vou me transformar no crente. Do mesmo jeito, se eu dormir na garagem, eu não me transformo no carro. Né? Tem que ser seguidor de Jesus de maneira verdadeira e genuína. Bem? Acho que a irmã tem uma pergunta. Pastor, o próprio Deus cria oportunidades para a gente, né? Se a gente vai trabalhar num lugar, a gente precisa aproveitar aquelas oportunidades do colega que não conhece Jesus, ou do colega que conhece, mas não sabe quem que é Jesus, mas não anda com ele, conhece a Bíblia, né? Mas não vive a história que é para ser vivida, né? Então eu vejo assim, onde Deus nos coloca, no trabalho, na escola, a mulher que vai para minha casa para trabalhar, é uma pessoa que eu posso estar trabalhando nela para ser discípulo, né, para fazer discípulo. E às vezes a gente não quer. Essa semana mesmo, mês passado, foi festas juninas, né? Então, lá onde eu trabalho, criaram uma festa sexta-feira. Aí eu convidei para não botar o nome festa junina, para botar o nome confraternização. Tá bom, fizeram, foi ótimo. Aí eu pedi, a menina que estava organizando, eu falei assim, eu quero um espaçozinho para dar uma pequena palavra para a gente aproveitar e tal. Eu falei sobre o primeiro milagre de Jesus, que Jesus tem que estar sempre na nossa vida, que estando na nossa vida, Ele nos ajuda a passar as dificuldades, Ele ajuda a gente a resolver problema que a gente não sabe. Não é esse evangelho barato, não, mas realmente é assim. E quando terminou, 2 pessoas vieram, olha, Zé, mas eu gostei demais, que coisa boa, depois nós vamos conversar sobre isso, né? Aí eu já vi, falei, olha, Deus trouxe para mim falar da palavra dele, né? Então temos que aproveitar as oportunidades que o próprio Deus cria para nós. Isso é uma questão muito importante, porque quando a gente se torna discípulo, a gente passa a ver Deus em todos os aspectos da nossa vida. Toda a minha vida é dele. Então, eu não tenho mais um momento religioso, que essa é a dificuldade do religioso. Ele é crente na igreja, né? Vocês devem lembrar da piadinha que conta, que o menino pegou, um dia chegou no pastor, o pastor, começando o culto, ele traz o colchão dele para a igreja, né?
aí bota assim na frente, fala assim, pastor, eu vou dormir aqui agora. Por quê? Por que você vai dormir aqui? Porque quando o meu pai está na igreja, ele é um. Mas quando ele está em casa é outro. Então eu vou ficar só na igreja, porque aí ele me trata melhor. Então, muitos crentes são dessa forma. Eles tornam o evangelho na vida deles um evento. A vida religiosa é um evento. Então, na igreja ele é de um jeito. Ele toca, canta, prega, tal. E ele é bonito. Mas quando chega em casa, né, o pessoal fala muito aí do dom de línguas. Tem um dom de línguas. Aí tem gente que quando chega em casa tem um dom da língua, né? E fala dos outros e tal. Essa confusão danada. E não vive o evangelho. Então, quando você colocou isso, é exatamente. A minha vida como discípulo é em todo lugar. Na religião tradicional, Deus ele fica meio que preso na igreja, só encontro com ele lá. No evangelho, ele está em todos os lugares. Lembra o que a mulher samaritana perguntou para Jesus? Se é nesse lugar ou naquele outro que eu tenho que adorar a Deus. E ela fala, mulher, já chegou a época em que Deus é Espírito em verdade, ele vai ser adorado em todos os lugares. Ele não está preso a nenhum lugar. Isso representa a questão do nosso discipulado. É no meu trabalho, é na minha casa, a pessoa que vem para mim, né? Até o jeito que eu dirijo no trânsito. Nessa hora do trânsito, mas logo que você vê que você é crente mesmo, né? Dá aquela fechada, aí você vai chamar ele, seu filho. Não, seu filho de Deus, né? A gente tem que ver se realmente o coração está voltado para Deus. Bem?